É até um texto bem conhecido. E o tema do culto é tempo de adorar. É tempo de adorar. Tem adorador aqui esta noite? Porque aqui, irmãos, é um ambiente de adoração. Eu fico muito feliz de verdade, irmãos. Porque nós passamos por diversos lugares. Diversas igrejas. Igrejas grandes, igrejas pequenas. E nós temos uma congregação que relativamente é de porte médio. E muitas das vezes nós vemos grandes avivamentos em grandes congressos. É verdade que existe toda uma preparação para que o congresso aconteça e que a glória do Senhor se manifeste naquele lugar. Mas o motivo da minha alegria é que nós não estamos hoje em um congresso. Nós estamos em um culto denominado como culto de eternos louvores, onde nós buscamos a essência da adoração lá de trás, com louvores que adoram e exaltam o nome do Senhor. E o mais importante, o Senhor já está neste lugar, porque eu sinto a presença dele aqui. E eu sei que o Senhor, ele já operou, ele está operando, e ele vai continuar operando neste lugar, porque na minha vida ele já está operando no dia de hoje. É interessante que antes do mestre declarar essas palavras, lá no início, no capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais dos seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. É interessante que lá no capítulo de número 3, havia ali uma conversa tendenciosa acerca do mestre, de uma disputa de quem era melhor. E quando Jesus ele olha e ele vê esta cena, este cenário, o que ele faz? Ele se afasta. Nós estudamos pela manhã que Jesus ele é o nosso maior exemplo de humildade. E Jesus aqui, o que ele faz quando ele se encontra neste ambiente, aonde o que o adversário quer é que você diga: eu posso. Não, eu posso mais. Não, mas eu sei, mas eu tenho local de fala. Não, mas eu tenho, mas eu sou. E o mestre aqui, ele nos ensina que quando o teu adversário começar a te rodear, para que você se levante com o seu ego, o melhor é você se afastar. E ali o mestre, ele sai. E a palavra do Senhor diz: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Versículo 4: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ele estava indo em direção à Galileia, porém a palavra do Senhor declara que era necessário. E o que significa a palavra necessário? Que não se pode evitar. Meu Deus. E nós sabemos que lá na frente existe um encontro. E aqui eu vejo logo no capítulo de número 4, verso de número 4, que este encontro que acontece mais à frente era um encontro inevitável. Como os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos, o que acontecia? Eles, para chegar até a Galileia, eles não passavam por Samaria. Eles davam a volta pelo Rio Jordão, cerca de 3 a 4 horas, andando para chegar até a Galileia, só para não passar por Samaria. E por que não passava por Samaria? Quando houve lá atrás a divisão dos dois reinos, Reino do Sul, Reino do Norte, quando a Síria invade o Reino do Norte, que era sede em Samaria, o povo que é levado a cativo, eles ali se juntam e casam-se com outros povos. Então já não existia mais uma linhagem pura.
Então o restante do povo judeu começa a olhar para os de Samaria, os samaritanos, e começa a pensar assim: não, vocês já não são mais puros. E logo depois eles resolvem adorar no Monte Gerizim. Eles decidem que não vão mais a Jerusalém adorar. Então agora aquilo que já era ruim se torna pior. Então os judeus olham para ele e dizem assim, mais ou menos isso: primeiro, vocês já quebraram a linhagem, já não tem mais uma linhagem pura. Agora vocês já não fazem nem mais aquilo que é necessário, aquilo que lhe é ordenado, que é adorar em Jerusalém. Não, agora a gente não fala, nem olha e nem passa por onde vocês estão. Então existia toda essa rixa. Porém a palavra do Senhor diz que era necessário passar. É interessante que o Espírito Santo de Deus, pastor, falou em meu coração: o mestre, ele não se coloca entre você e a sua rixa. O Senhor Jesus, ele não vai se colocar no meio de briga, de picuinha, daquilo que você olha e diz: eu não quero, eu não gosto, eu decidi que você não pode, eu posso. Meu Deus. E o mestre, quando a palavra do Senhor diz que é necessário, a palavra do Senhor está dizendo: eu não estou em rixa, eu não estou em divisão, porque se a minha vontade será necessário passar. Meu Deus, graças te damos. E ali, no versículo de número 5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus para ela: dai-me de beber. Aquela mulher, ela já estava indo ao local para retirar água em um horário que não era comum as mulheres retirar água. O horário comum era cedo. E aquela mulher, ela já estava indo como se fosse hoje, né, ao meio-dia, retirar água. Provavelmente, talvez por conta da sua situação, por conta do que a sociedade conhecia daquela mulher, da vida que aquela mulher levava, ela era aqui excluída pela sociedade. Então, ali o mestre para e diz: mulher, dai-me de beber. É interessante que ele pede, mas se a gente for ver até o final do capítulo, ele nem bebe. Ele chega, ele pede, mas ele nem bebe. Meu Deus. Aquela mulher, para ela, era mais um dia comum, mais um dia que ela ia com o seu cântaro buscar a sua água. Porém, no mundo espiritual lá atrás, o mestre já estava andando. Ela não sabia que o mestre já estava andando mais de 1h30 para ter o encontro necessário com aquela mulher. Aleluia. Às vezes você está vivendo um dia comum, mais um dia, e o mestre já está indo ao teu encontro e você nem sabe. Talvez hoje você se arrumou para vir à igreja e disse: Senhor, eu vou lá para mais um culto. E você nem sabe que no mundo espiritual já tinha algo sendo preparado para a tua vida, porque era necessário você estar aqui hoje. Aleluia! Glória a Deus. Dai-me de beber. Porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como eu já expliquei, os samaritanos não se comunicavam. Porém Jesus lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz,
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Glória. É maravilhosa a forma que o Senhor Jesus, ele se aproxima daquela mulher com uma estratégia tão grande e soberana para tocar em um local que só o mestre pode tocar. E ali ele começa a falar de fonte, de água. Ele começa a falar sobre algo, ele usa a metáfora daquilo que está acontecendo no momento. Só que tudo isso, existe um ponto específico que o mestre deseja chegar, alcançar na vida daquela mulher. Ele olha para ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras a vida eterna, se tu conheceras aquele com quem tu falas, tu lhe pediria e lhe daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Irmãos, aquela mulher, ela não tinha dimensão de tudo que estava acontecendo na vida dela. Como eu falei já, às vezes é num dia muito comum, numa situação corriqueira, em algo muito natural do seu dia a dia, em que o mestre se aproxima e diz: dai-me de beber. E Jesus respondeu: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. O mestre se aproxima daquela mulher e pede para ela água. E ali eles entram em uma conversa, a qual o mestre declara ter água viva. E é interessante que ela entende que ela precisa e ela quer. Aí, a partir deste momento que ela declara: mestre, me dá desta água, eu não quero ter mais sede. Ele diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí Jesus chega no ponto em que ele desejava. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Como que o mestre diz isso a ela? Vai lá, chama o teu marido. Está falando de água, está falando de fonte, começa a falar de marido. Como assim? O que está acontecendo? Que ambiente é esse, Senhor? Do nada, mais um dia comum, o Senhor chega, começa a me pedir algo. Agora o Senhor está começando a me pedir outra coisa que eu não posso te dar. Porque quando o mestre fala de fonte, fala de água, ele está falando aqui com ela de acesso. Ele está falando de uma fonte da alma. A verdade é que nós, seres humanos, precisamos e temos a necessidade de saciar a nossa alma. E a pergunta é: qual é a fonte que você tem buscado? Aqui é a fonte que o mestre está falando. Ele não está mais falando de poço, ele não está mais falando de Jacó. Ele está falando daquilo que está alimentando a alma daquela mulher, da fonte que ela procura para saciar a sede do seu corpo, do seu ser, da sua vida. Você consegue entender isso, a profundidade do mestre? Hoje, qual é a fonte que eu procuro para saciar minha sede?
fontes que você tem tido acesso para se alimentar. Porque aquela mulher, ela não tinha uma, ela não tinha duas, ela não tinha três, ela tinha 5, ela tinha 6 fontes. Que fontes são essas? Porque Jesus disse para ela: tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aquela mulher olha para Jesus no início achando que ele está só pedindo água. Mas na simplicidade, o mestre chega para tocar na alma daquela mulher e dizer para ela: chega de procurar em fonte errada, chega de procurar em fonte aonde tu não vai matar a tua sede. Aqui se apresenta a fonte de água viva. Graças te damos, oh Deus. Jesus, aleluia. Quando você passa por um problema, qual é a fonte que você busca? O que tem alimentado a tua alma no dia de hoje? Porque fala de tempo. E o tempo é agora. E eu te pergunto, qual é a fonte que você tem acessado na tua vida? Será que a fonte tem sido um relacionamento? Será que a fonte que tu tem buscado para saciar o que tua alma precisa é as redes sociais? Será que talvez seja em uma bebida? Será que talvez seja em uma comida? Será que talvez seja em uma amizade? O mestre se apresenta para ela e diz: porque tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora nem é teu. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aqui ela entende que ela está diante do profeta e que era muito mais profundo do que pegar uma água para matar a sede naquele momento. Quando nós falamos de adoração nesse texto, é interessante pensarmos que a adoração é falada, ela é anunciada só depois que a alma desta mulher é tocada. Quando pensamos em adoração, o Senhor não está falando de algo que passa. Uma adoração momentânea, um avivamento momentâneo, como muitos lugares têm feito, colocado músicas, abaixado luzes, aonde a sua mente naquele momento entra em transe e você começa a alimentar a sua alma com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Porém, quando você volta para sua casa, a fonte que você estava acessando seca a água e a sede volta. Mais profundo, Deus. Mais poderoso. Mais maravilhoso, Deus. E aí, quando essa mulher ela percebe que ela está de frente a um profeta, agora ela diz: já que tu é profeta, me ajuda a resolver um problema. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora. Meu Deus. É interessante que ele está ali com uma mulher improvável, que foi tocada, que o seu pecado foi descortinado. Ela tem um encontro com a fonte verdadeira, e ele olha para ele e diz: não é aqui nem ali, o momento é agora. A hora é agora. E de quê? Hora de quê? Em que os verdadeiros adoradores
significado de um estado. Não é no, é em. Se eu estou no Monte Gerizim, eu estou adorando em espírito e em verdade. Se eu estou em Jerusalém, eu adoro o Pai em espírito e em verdade. Se eu estou em Campo Grande, eu adoro o Pai em espírito e em verdade. Se eu estou em Madureira, eu adoro o Pai em espírito e em verdade. Falar de Samaria fala de limitação, fala de local improvável. E Jesus chega naquele local improvável, se depara com uma mulher com um cântaro, e no final, lá no verso de número 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? No início nós vemos aqui uma mulher excluída da sociedade, que tinha um cântaro. Irmãos, falar de cântaro fala de limitação. Se eu tenho isso aqui, eu apresento ao Senhor Deus, eu preciso desta água. Existe um local limitado. E lá no versículo 28 diz que essa mulher, depois do encontro com a fonte, ela vai àquele lugar para buscar água, mas ela sai com a fonte. Ela deixa um cântaro. É como se ela estivesse dizendo: eu não preciso mais, não tem mais limite, porque a fonte já está jorrando dentro do meu ser. E aquela mulher, a gente pode dizer que ela serve uma missionária. Como uma improvável, saindo agora como uma missionária, porque ela deixa o cântaro e ela vai anunciar. Ela fala: vem ver quem falou de tudo que eu passo. Será que ele não é o Cristo? Aquela mulher começa a anunciar as boas novas de salvação. Aleluia. Será que existe alguma Samaria na tua vida? Um lugar que você diz: Senhor, este lugar ninguém pode acessar. Senhor, este lugar dentro da minha vida é inacessível. Senhor, este lugar só Tu sabes. Ah, Deus, é tão improvável isso sair da minha vida. É tão improvável essa situação mudar. É tão improvável a roda girar. Mas o Mestre chega na tua Samaria e diz: dá-me de beber. Porque quando aquela mulher ela responde ao pedido do Mestre, automaticamente ela recebe. Porque na medida que você faz, que o Mestre dá para você, é na medida que você se libera que você recebe. Aquela mulher, ela não retém. Quando o Mestre chega e começa a conversar com ela começa a dialogar com o Mestre. E ela se permite ser tocada e trabalhada. Porque quando ela tem este diálogo com o Mestre, a sua vida muda. E agora ela entende o real sentido da adoração. E hoje o Mestre está aqui neste lugar. Ele está aqui, Ele quer acessar a tua Samaria. Ele está aqui, está dizendo para você aonde está a tua impossibilidade. O Mestre até sabe. É como se ele estivesse falando, como ele disse para aquela mulher: vai lá, chama teu marido. É assim que ele fala conosco. Vai lá. Vai lá pregar. Vai lá, chama tua filha hoje. Eu disse: Senhor, minha filha voltar. Não. Vai lá, abre a tua dispensa. Vai lá, olha a tua carteira de trabalho.
Deus ainda nos falou assim, é verdade. Até hoje não dava. Até hoje não dava. Até hoje era inacessível. Mas foi necessário. E eu estou passando na tua Samaria. Tudo aquilo que limita está sendo jogado por terra nesta noite. Se tem adorador aqui neste lugar, adore ao Senhor. Não limite a tua adoração. Não limite a tua adoração. Coloca o teu cântaro no chão. Chega de limitar o poder do Senhor. Tu entrou pedindo água e Ele está te dando uma fonte. Fonte inesgotável. Depois da cura, vem a verdadeira adoração. Depois da mudança no teu interior, tu vai entender o que é adorar de verdade. Se permita ser tratado pelo Senhor esta noite. Abra esta porta e dê a chave para o mestre, porque tem fonte de águas vivas para as nossas vidas esta noite. Nós precisamos entender, irmãos, que o encontro com o mestre esta noite está sendo inevitável, porque quando ele colocou no coração da irmã que o tema seria este, é como se ele estivesse dizendo: vai, Adriana, é necessário passar aí hoje. Vai, Adriana, é necessário passar aí hoje. O encontro com o mestre é inevitável nas nossas vidas esta noite. Não importa se a sua realidade diz que não. Não importa se tudo ao teu redor diz que não. Tu só precisa da voz do mestre. Tu só precisa do comando do mestre. E ele já está aqui, está dizendo: o tempo não vai chegar. O tempo é hoje em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Adorarão ao Pai em espírito. Adore ao Pai em espírito. Em verdade, sem mancha, sem engano. Em verdade, em verdade, em verdade. Lugar. Todos nós temos um lugar na nossa vida quando nós olhamos e pensamos: Senhor, o acesso aí é muito difícil. Eu não vou perguntar para você onde é, mas você sabe. E que nesta noite, em nome de Jesus, você entenda o real sentido da adoração que começa agora. Esta adoração em espírito e em verdade, este estado de adoração, porque o que o mestre quer fazer nas nossas vidas é: tu vai sair deste culto adorando, tu vai chegar na tua casa e vai continuar adorando. Amanhã tu vai adorar, na segunda, na terça, na quarta, porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. Assim como aquela mulher que se apresentou diante do mestre com aquele cântaro, deixou no chão, foi anunciar. Que você entenda o que o Senhor quer contigo. E que se existe algum lugar que é necessário Ele passar na tua vida, não hesite em deixar Ele passar. Você acha que foi fácil ouvir do mestre? Tu teve 5 maridos e o que tu tens hoje não é teu.
mesmo que doa, mesmo que seja difícil ouvir do Mestre aquilo que tu precisa mudar na tua vida, não hesite em deixar o Mestre trabalhar dentro de ti. Nós vamos fazer uma oração. Quem deseja esta noite entregar a chave deste ambiente ao Senhor, tu vai orar e tu vai falar: Senhor, assim como foi necessário o Senhor passar na Samaria, daquela mulher, tu passa na minha hoje e começa a colocar para fora tudo aquilo que habita na minha alma e que me impede de te adorar em espírito e em verdade. Senhor, porque nós queremos ser cheios. Ó Deus, e nesta noite nós nos colocamos diante da tua presença. Senhor, eu não sei qual dos teus filhos se colocam agora diante de ti, mas tu sabes. Senhor, e nós colocamos nas tuas mãos a chave, Senhor, da nossa vida. Nós colocamos todo o nosso ser diante de ti, porque nós entendemos que depois da cura vem a verdadeira adoração. Depois da transformação da nossa alma, existe um verdadeiro entendimento do que é adorar em espírito e em verdade. E a tua igreja, como ato de fé, nós colocamos diante de ti. Aquele que deseja, faz assim com a sua mão. Faz assim com a sua mão. Coloca a sua mão para frente. Isso é um ato profético. Aleluia, eu creio. Você está colocando diante do altar do Senhor a chave de acesso que só o Mestre pode ter. Senhor, nós colocamos diante de ti esta chave. Senhor, nós colocamos diante da tua presença e nós declaramos: tenha livre acesso em nossa vida. E faz como tu fizeste na vida daquela mulher. Transforma o nosso ser para que possamos apregoar o Evangelho e te adorar em espírito e em verdade. Adore o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Há uma ação poderosa de Deus neste momento. Há um mover de Deus. Há uma graça que está sendo derramada aqui neste lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nessa noite está do teu lado. Aleluia. É hora de você colocar para fora. É hora de você se derramar na presença dele. Aleluia. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar de rodar, ele está dizendo: ei, fica, ei, meu filho, é hora de deixar, é hora de abrir mão. Aleluia. Há uma promessa de Deus na tua vida, há um gozo de Deus para ser derramado em você. Aleluia. Há um novo canto, há um canto de vitória. Aleluia. É noite de você se derramar na presença dele. É noite de abrir este coração. É noite de se derramar. Aleluia. Abre todos os acessos da tua vida. Abre todas as portas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E deixa ele te tocar de uma forma que você nunca foi tocada. De uma forma que você nunca foi tocada. É uma nova experiência. É uma nova experiência de Deus para a tua vida. Receba isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando tudo diz que não, meu Deus. Quando tudo diz que não.
mais.